Bem-vindo ao Bíblia Espada Forjada. E eu não poderia deixar de falar dessa maravilhosa espada, desse armamento. Mas antes de qualquer review e antes de qualquer coisa que eu venha falar dela, eu gostaria de mostrar para vocês a introdução para que possam entender o que essa Bíblia trata. Lendo isso, vocês vão ter total ciência do que ela trata e qual que é o objetivo desse maravilhoso exemplar. Introdução à Bíblia de Estudo John Wesley. Mais uma Bíblia de estudo? É bem provável que alguém faça essa pergunta, afinal, já não estão disponíveis várias alternativas similares para a pesquisa e compreensão do texto bíblico? Em que poderia contribuir mais a versão? A Bíblia, livros em grego, é fascinante e tem inspirado gerações e gerações cristãs, formando não apenas as comunidades de fé, mas exercendo grande influência na sociedade e na cultura. Entretanto, sua interpretação não goza da unanimidade. A pluralidade, de fato, está nas próprias Escrituras. Seus vários escritos, salmos, profecias, evangelhos, cartas, etc., cobrem um extenso período com situações e histórias bem diversas. Além disso, a força de sua mensagem está na possibilidade de ser traduzida, sempre e de novo, para outros contextos. Assim nasceram as teologias, igrejas e denominações cristãs. A diversidade em si não é um mal e pode enriquecer a maneira de vermos a realidade e as coisas de Deus. O importante é partilharmos nosso ponto de vista e, com a mesma disposição, ouvirmos outras vozes. A leitura de Bíblias e de estudos, por isso mesmo, alarga os horizontes, amplia nosso olhar e pode inspirar a vida e a missão das igrejas nessa direção. Pode ser útil conhecer um pouco da história dos irmãos Wesley e, em particular, dessa Bíblia de estudo. Os irmãos Wesley, o movimento metodista. O metodismo surgiu como um movimento de renovação no interior da Igreja da Inglaterra, às vésperas da Revolução Industrial, sob a liderança, entre outros, dos irmãos John em 1703 e 1791 e Charles Wesley em 1707 e 1788. Ambos eram ministros anglicanos e se opuseram à separação da igreja estabelecida, ainda que, com o tempo, as circunstâncias tenham conduzido a esse desfecho. O nome metodista surgiu de um apelido jocoso que os estudantes de Oxford aplicaram a um grupo formado em 1729 com a intenção de buscar a santidade de Rubi Santo, mais uma designação zombeteira. Depois de uma malograda missão na colônia inglesa da Geórgia, na América do Norte, já de volta em Londres, os irmãos Wesley vivenciaram em maio de 1738 intensa experiência religiosa com a base na simples, mas transformadora mensagem de que seriam salvos somente pela fé. No ano seguinte, aceitaram o convite de George Whitefield, em 1714 e 1770, e passaram a pregar ao ar livre para multidões, estimadas em dezenas de milhares. Não se pode subestimar a importância dessa decisão. John Wesley entendeu que, mais uma vez, se cumpriria a palavra do profeta que o evangelho seria pregado aos pobres. Tem os detalhes, Isaías 61, Lucas 4,18, as massas empobrecidas, rejeitadas nos círculos eclesiásticos e sociais, não apenas ouviam as boas novas, mas se tornavam agentes do movimento, integradas em sociedades religiosas com forte senso de solidariedade, organizadas em pequenos grupos de apoio, encorajamento mútuos. Os Wesleys criam que o movimento era uma força para a renovação espiritual dentro da Igreja da Inglaterra e, certamente, apesar da hostilidade de alguns bispos e do clero paroquial, muitos metodistas do século XVIII se sentiam ligados à comunhão anglicana. No entanto, desde o seu início, o metodismo era diferente da Igreja-mãe. Os Wesleys acolhiam gente de outras tradições cristãs, chegaram a introduzir práticas de culto sem precedentes na Igreja oficial, fizeram uso de uma rede de pregadores. As leigos aceitaram mulheres líderes de pequenos grupos, como as pastoras locais e pregadoras promoviam reuniões independentes do sistema paroquial. A ruptura definitiva com a Igreja da Inglaterra, porém, se deu somente em 1795, 4 anos depois da morte de John Wesley. Cabe assinalar, no entanto, que no final de 1784, sob orientação do próprio Wesley, a Igreja Metodista Episcopal já estava constituída nos Estados Unidos, que se tornara desde 1776 uma igreja independente em uma nação independente. Então aqui é o seguinte, vai continuar
e vai contar a história do metodismo, tudo isso. E essa parte eu não vou dar detalhes, não. Aliás, dito tudo isso, a gente caminha para as notas aplicativas do Novo e do Antigo Testamento de John Wesley. E é isso que eu quero ressaltar para vocês. Tivemos um momento aqui atrás de história e introdução, e agora, para não ficar tão demasiadamente longo, vamos ao resumo do que passa nessa Bíblia aqui. E vamos deixar um pouco a história do metodismo de lado. As notas explicativas do Novo e do Antigo Testamento de John Wesley. As notas explicativas do Novo Testamento, cuja primeira edição data de 1754, junto com a primeira coleção com 52 sermões, foram consideradas pelos herdeiros do legado de Wesley a base doutrinária do movimento, isto é, textos-chave para entender a sua forma de ver e agir no mundo. Surpreendentemente, ao contrário dos sermões, as notas do Novo Testamento, até recentemente, quase não haviam sido traduzidas para outros idiomas, incluindo o português. As razões para isso não são claras, mas provavelmente teve maior peso no Brasil. A prioridade dada pelos metodistas à divulgação do texto bíblico em si, em conjunto com as outras igrejas. Já as notas do Antigo Testamento, depois da época de Wesley, nunca foram traduzidas e também não adquiriram a mesma importância que as notas do Novo Testamento alcançaram. Profundo conhecedor do grego, do hebraico e da história do cristianismo, Wesley se valeu igualmente das investigações de relevantes teólogos eruditos de sua época, como ele mesmo declara no prefácio da sua obra. Então aqui o texto vai tratar, e é isso que a gente quer falar, da onde foi baseado as notas e os estudos de John Wesley. Então, a colaboração entre a Sociedade Bíblica do Brasil e o Centro de Estudos Wesleyanos. A edição desta Bíblia de Estudo une as vocações de dois centros comprometidos com a divulgação de obras essenciais para uma vida cristã plena e abundante, a Sociedade Bíblica do Brasil e o Centro de Estudos Wesleyanos. Na Faculdade de Teologia, a gente segue resumindo, para não ficar tão longo, a vocação principal da SBB é divulgar o texto bíblico, colocando nas mãos de cada brasileiro e brasileira um ou mais exemplares da Bíblia com ou sem comentários, fiéis tanto aos textos originais em hebraico, aramaico e grego, como a língua portuguesa falada no Brasil e no exterior. Nessa edição, a SBB compartilha a sua tradução mais recente, denominada Nova Almeida Atualizada. No caso, a NAA. E aí ela vai dar mais alguns detalhes, além de notas do próprio John Wesley. Essa edição contém mais de uma centena de textos breves integrados no texto bíblico. Vou ressaltar isso aqui, que esse é o ápice de tudo isso que eu li, para que vocês possam entender. Diferente de outras bíblias de estudo. Vamos lá? Além das notas do próprio John Wesley, e então vamos resumindo, as notas são do próprio John Wesley. Novo. Essa edição contém mais de uma centena de textos breves integrados no texto bíblico que destacam temas relevantes da vocação, piedade e teologia wesleyana, tais como crasses, aliança, graça, obras de misericórdia, obras de piedade, etc. Ou frases famosas de Wesley. Isso não tem muito não, mas eu vou estar mostrando para vocês no próximo vídeo. E agradecimentos ao finalizar o texto dessa edição. Eu gosto quando a Bíblia termina com uma oração, não é o caso dessa, mas deu para entender, deu para explicar. O próximo passo aqui vai ser falando sobre a apresentação da NAA. Eu espero que tenham entendido que, diferente de outras Bíblias, essa aqui, ela realmente passa os comentários de Wesley, tem detalhes no final, e a gente vai estar falando isso mais para frente. O selo pessoal de John Wesley, eu quero encerrar com isso. O lema crer, amar e obedecer, ou creia, ame e obedeça, compõe junto com a caligrafia das letras J e W, o selo particular de John Wesley. Em idade avançada, sabemos que Cornelius Bailey escreveu sobre ele em 1781 e que Wesley publicou o texto com o título sobre o lema do selo no seu Arminian Magazine. Tem as datas, entretanto, John Wesley já havia usado a expressão 30 anos antes em seu comentário de Mateus 19:17, se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. A partir de uma fé amorosa, creia e assim ame e obedeça. Este é, sem dúvida, o caminho da vida eterna. Ainda em Apocalipse 2:5, Wesley fala de fé, amor e santidade. O lema apresenta a sua teologia prática do seguimento de Jesus como um modelo de discipulado cristão que traz a eternidade para a vida, pela sua visível proximidade às virtudes teologais, fé, amor e esperança. Poderia até mesmo se falar em virtudes wesleyanas. Verbos não substantivos sinalizam a ênfase nas praxes da vida religiosa.
Eles anunciam uma fé que atua em amor. No inglês, believe, love, obey. Misturam-se um infinitivo, indicativo e o imperativo, a descrição de movimentos essenciais da vida cristã com o convite pessoal de assumir esse modo de vida. Portanto, o obedecer não elimina, mas antecipa a esperança e abraça um compromisso que sempre acompanha convicções sinceras e compaixões singelas. É uma religião do afeto solidário que transcende as fragilidades do racionalismo, fideísmo e emocionalismo. Por meio dela, testemunha-se uma vida que se sustenta unicamente na primazia e no caráter universal da graça divina e que assume a sua responsabilidade nos caminhos da salvação, em busca da renovação de pessoas, da reforma de igrejas e transformação de sociedades e a preservação da integridade da criação. E é isso que eu queria passar para vocês. O lema está todo escrito nela: creia, ame e obedeça. Ela é muito linda. E além de ser linda, são comentários maravilhosos de John Wesley. Creia, ame e obedeça. A foto de John Wesley. Que Deus abençoe, graça e paz. Até breve.